Sou a professora Andresa e hoje daremos continuidade às nossas aulas falando um pouco sobre equilíbrio ácido-base e gasometria arterial. Bem, a avaliação do estado ácido-básico do sangue é feita na grande maioria dos doentes que são atendidos em unidades de terapia intensiva. Qualquer que seja a sua doença de base, essa avaliação é fundamental, pois através dos desvios do equilíbrio ácido-base propriamente dito, essa avaliação pode fornecer dados importantes tanto sobre a função respiratória quanto sobre as condições de perfusão tecidual. Os sistemas orgânicos, de uma forma geral, enfrentam dois grandes desafios para a manutenção do equilíbrio ácido-básico. O primeiro deles é a disposição da cota fixa de ácidos que é ingerida diariamente através da nossa dieta oral. O segundo é o destino dado ao CO2 gerado como produto final do metabolismo celular. Ou seja, para manter o pH em limites compatíveis com os processos vitais, o nosso organismo ele deve lançar mão de uma série de mecanismos bioquímicos, com destaque para o papel desempenhado pelo famoso, ou seja, pelo chamado sistema tampão, que nós abordaremos ao longo da aula. Sistema tampão, são sistemas orgânicos que fazem com que não haja grandes variações desses valores de pH, ou seja, mantendo esses valores de pH sempre dentro dos limites de normalidade, que são de 7,35 a 7,45. A interpretação dos distúrbios do equilíbrio ácido-básico é considerada, minha gente, uma competência essencial ao fisioterapeuta que escolhe atuar nessa área. Embora frequentemente os distúrbios do equilíbrio ácido-base sejam considerados complexos, de difícil compreensão, o conhecimento dos princípios fisiopatológicos, como eu sempre venho falando em sala de aula, associado ao uso de ferramentas diagnósticas simples, são suficientes para interpretá-los e para propor, inclusive, medidas terapêuticas. Ou seja, a identificação correta desses distúrbios, de suas causas, é fundamental para que esse paciente tenha um tratamento apropriado. Que o equilíbrio ácido-base, ou seja, que o pH orgânico esteja sempre em condições de normalidade. Ou seja, a manutenção do pH, a manutenção do equilíbrio ácido-básico e a manutenção do metabolismo sempre devem estar em uma faixa de normalidade. Existem condições importantes associadas aos valores normais de pH, e nós podemos citar atividade elétrica das nossas células, as condições relacionadas à contratilidade, não só muscular cardíaca, mas também muscular esquelética e muscular lisa, que tem tudo a ver com a resistência vascular adequada e manutenção da nossa pressão arterial sanguínea. E um outro ponto importante é a questão da afinidade da hemoglobina pelo O2. Já falamos em sala de aula que o oxigênio ele é carreado no sangue acoplado a moléculas de hemoglobina, ou seja, é importante que os sítios de ligação da hemoglobina sejam ocupados por O2. E mais ainda, é interessante que a nível periférico, a nível celular, haja entrega desse oxigênio para a célula por parte da hemoglobina. A entrega celular, ou seja, a entrega de O2 a nível celular, ela só vai acontecer a partir de uma condição de normalidade de afinidade da hemoglobina pelo O2. E o pH ele é capaz de alterar essa afinidade, tanto para mais quanto para menos. Ou seja, não é importante apenas ter uma perfusão periférica, é importante também que haja uma condição de normalidade de afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e uma entrega perfeita por parte da hemoglobina para atender a demanda metabólica celular. Nós temos nessa figura uma escala mostrando os valores normais de pH que vão de 7,35 a 7,45. Entre 6,8 e 7,35, temos representado na figura uma condição de acidose
e abaixo disso, realmente uma condição de inviabilidade à vida. Na outra ponta, nós temos valores de 7,45 a 8, que evidenciam uma situação de alcalose, e acima de 8, realmente uma outra condição de inviabilidade à vida, levando esse paciente à morte. Precisamos de antemão, já do início da aula, saber as condições de pH normal, valores de 7,35 a 7. As concentrações de bicarbonato, HCO3 e CO2, ou seja, as pressões parciais que o CO2 refaz no sangue, compõe no sangue. Existem dois grandes componentes que têm uma relação importante e um impacto importante sobre essa relação e, consequentemente, sobre o pH. São os componentes metabólico, representados principalmente pelo rim, como um componente renal tampão, e o componente respiratório, representado pelos nossos pulmões. Como trabalham esses sistemas tampão? Bem, o pulmão trabalha através da modulação das concentrações de CO2 via modulação das frequências respiratórias para mais e para menos. Da mesma forma, o sistema tampão renal trabalha controlando as concentrações de bicarbonato, a retenção ou excreção de uma urina mais ácida, de uma urina mais básica, retenção ou excreção de algumas substâncias, como fluoreto de sódio e etc., trabalhando sempre para manter esse pH dentro de uma condição de normalidade. Ou seja, tanto a parte respiratória, que tem tudo a ver com fisioterapia, quanto a parte metabólica participam dessa normalização, ou seja, dessa manutenção dos valores de pH dentro de uma normalidade. É importante que desde já nós entendemos que há uma equação bidirecional, ou seja, ela vai para a direita ou para a esquerda, que fala que CO2 mais água pode produzir bicarbonato e íons H+, e que bicarbonato e íons H+, também podem se deslocar a reação, produzindo CO2 podem associar-se e formar H2CO3, o ácido carbônico, que é um elemento central no equilíbrio desse pH. E que H2CO3 pode se dissociar, formando bicarbonato e íons H+. Então, essa como eu falei anteriormente, é uma relação bidirecional, ou seja, tanto o ácido carbônico pode formar CO2 e água, quanto pode formar bicarbonato e íons H+. E todo esse sistema acaba sendo contrarregulado por mecanismos de biofeedback pelos nossos dois tampões, o sistema respiratório e o sistema metabólico. Ou seja, frente a tudo isso, nós temos que entender que existe uma relação importante entre as concentrações de CO2, entre as concentrações de H+, e as variações de pH. Isso é muito importante para a atuação do fisioterapeuta frente a um paciente com desordens ventilatórias em ambiente hospitalar. De acordo com aquela equação vista no slide anterior, nós sabemos que o aumento do CO2, não que o CO2 seja um ácido, mas o CO2 ele pode formar ácido carbônico, disponibilizando, ou seja, aumentando as concentrações, os níveis de hidrogênio. Esse aumento das concentrações de hidrogênio, ele tende a acidificar o meio, ou seja, reduzir o pH, levando a uma condição de acidose. Então eu tenho que saber que todas as vezes que esse paciente faz retenção de CO2,
E como eu estou trabalhando, né, com o sistema respiratório, esse paciente pode desenvolver uma acidose, nesse caso, uma acidose respiratória. Do contrário, quando nós temos uma diminuição das concentrações de CO2, portanto, isso resulta em diminuição das concentrações de hidrogênio, o que leva a um aumento do pH, levando também a uma condição de alcalose. Falando um pouquinho da parte metabólica, quando aumentam as concentrações de base, ou seja, bicarbonato, nós temos um aumento do pH e isso resulta em uma condição de alcalose, só que agora alcalose metabólica. Portanto, da mesma forma, quando diminui as concentrações de bicarbonato, isso leva a uma condição de redução do pH, o que nós chamamos de acidose. O CO2 está para o tampão, para o sistema respiratório, assim como o bicarbonato está para o tampão metabólico. Não podemos esquecer. Esse paciente pode ter uma acidose respiratória, geralmente associada ao aumento das concentrações de CO2, principalmente quando é um paciente que retém. Exemplo, um paciente com TCE que tem diminuição dos drives respiratórios e passa a assumir uma condição de hipoventilação. Nós também temos uma condição de alcalose respiratória associada à diminuição das concentrações de CO2. As acidoses metabólicas, obviamente, com diminuição de bicarbonato, alcalose metabólica com aumento de bicarbonato. Então, além dessas 4 condições isoladas, nós também temos a possibilidade de observar na nossa rotina as condições mistas, ou seja, as acidoses mistas e as alcaloses mistas, que envolvem tanto a parte respiratória quanto Então vamos lá. Vamos pensar num paciente que por algum motivo está hiperventilando, ou seja, um paciente taquipneico. Então esse paciente taquipneico, através do aumento da frequência respiratória, vai resultar em diminuição das concentrações de CO2. E observe, agora eu quero que vocês olhem para a equação. Se aumenta o CO2, se diminui o CO2, como nós podemos observar nessa figura localizada no canto superior direito da tela, todas as vezes que diminuem as concentrações de CO2, eu tenho um deslocamento da equação, olha a gangorra, eu tenho um deslocamento da equação para a esquerda. Isso resulta em uma maior produção de ácido carbônico e CO2, diminuindo o substrato formador desse ácido carbônico. Ou seja, com isso eu tenho uma menor disponibilidade de íons H+, visto que boa quantidade desses íons H+, disponíveis foram recrutados, ou seja, foram reutilizados para o aumento da formação de ácido carbônico, visto que há neste momento a necessidade de maior produção de CO2. Se eu tenho uma menor disponibilidade de H+, isso tende a aumentar o pH, tornando esse pH mais alcalótico. Ou seja, quando eu tenho uma condição, quando eu observo no meu paciente uma condição de hiperventilação, esse paciente pode muito bem evoluir com um quadro de alcalose respiratória por diminuição das concentrações de CO2, ou seja, por diminuição da concentração da PaCO2, que é a pressão parcial de CO2 do CO2, ou seja, uma retenção de CO2, e agora, como nós podemos observar na figura do canto superior direito, um deslocamento da equação para a direita. Se essa equação se desloca para a direita, eu tenho um aumento da produção de ácido carbônico. E a degradação desse ácido carbônico vai gerar uma alta disponibilidade de hidrogênio, reduzindo esse pH.
ou seja, levando a uma condição de acidose respiratória. Ou seja, é importante sabermos que realmente há um ajuste fino, há um controle por feedback das concentrações de íons de hidrogênio pelo nosso sistema respiratório. Ou seja, todas as vezes que esse paciente retém CO2 e aumentam as concentrações de íons H+, por feedback, os centros respiratórios vão fazer com que esse paciente aumente a sua ventilação alveolar, diminua a sua PaCO2 no intuito de reverter esta condição, ou seja, de diminuir, de impactar negativamente essa produção aumentada de CO2 e de íons. Problemas de centros respiratórios, tais como rebaixamento de consciência, a própria anestesia, né, e o processo de sedação podem fazer esse paciente hipoventilar e reter CO2. Os traumas sobre os centros respiratórios, as condições de hipoglicemia, de intoxicação, tudo isso tem uma interferência sobre os centros respiratórios e uma repercussão sobre o nosso padrão respiratório. Podemos ainda ter problemas de caixa torácica, problemas na árvore traqueobrônquica, problemas relacionados a fatores psicológicos que geralmente levam a uma condição de hiperventilação e também fatores químicos tais como a hipoxemia. Uma situação de hipoxemia, ou seja, uma baixa das concentrações de oxigênio circulantes no nosso sangue arterial, podem ser percebidos e gerar ajustes a nível de centros respiratórios, né, superiores, principalmente os centros bulbares, levando esse paciente a um aumento da frequência respiratória. E sabemos que a modulação da frequência respiratória tem um papel importante sobre as concentrações de CO2 e sobre os valores de há uma eliminação diminuída de CO2 através dos pulmões, e isso pode ser encontrado frequentemente nos casos de insuficiência respiratória, tanto aguda quanto crônicas, ou situações de insuficiência respiratória crônicas agudizadas. Temos algumas causas envolvidas, como doenças de vias respiratórias, tanto vias respiratórias altas como baixas, doenças pulmonares, a famosa insuficiência cardíaca congestiva, um manejo errado de oxigênio, ou seja, oxigenoterapia inadequada, bem como alterações do sistema nervoso central e doenças neuromusculares. E todo esse problema vai acabar trazendo a ativação de um sistema de compensação, ou seja, geralmente quando esse paciente tem acidose respiratória, o sistema tampão renal vai ser acionado, com o intuito de eliminar os ácidos fixos, é um processo mais lento, ou aumentar a secreção renal de íons de hidrogênio, ou seja, desses H+, havendo aumento também da recuperação, ou seja, retenção de bicarbonato, numa tentativa de estabelecer a normalidade. Eu tenho uma redução de pH, o que me traduz como uma condição de acidose. Como eu posso ter uma acidose? Através do aumento do ácido exógeno, ou seja, a ingestão de ácido exógeno, como por exemplo nas condições de intoxicação. Eu posso ter um aumento da produção do ácido endógeno, aquele que o meu corpo produz, ou eu posso ter também uma diminuição da eliminação, ou seja, eu aumento o ácido a partir da ingestão, eu aumento o ácido a partir do aumento da produção, eu aumento o ácido a partir da diminuição da eliminação. Mas eu também tenho uma condição de acidose associada à perda de base, que é uma condição encontrada, por exemplo, nos estados diarreicos. Quando eu tenho uma diminuição do H+, isso me leva a uma condição de aumento de pH, que se traduz como uma
alcalose. É muito comum que encontremos essa condição associada ao vômito, às sondas nasogástrica aberta e também através da utilização de diuréticos, como por exemplo o Lasix, como uma estratégia anti-hipertensiva. Então eu tenho que pensar numa condição de acidose ou quando aumenta o ácido ou quando diminui a base, por exemplo, na diarreia. Eu tenho que pensar numa condição de alcalose ou quando aumenta a base ou quando diminui o ácido, que é uma condição associada frequentemente. Como eu falei para vocês, através do aumento da produção de ácidos, ok? Ou quando eu diminuo a recuperação renal de bicarbonato, isso tem algumas causas específicas, mas o que eu preciso saber é que geralmente uma acidose metabólica não compensada, não controlada, vai ativar mecanismos compensatórios de tampão. Geralmente essas compensações que tem como objetivo principal o aumento da eliminação de CO2, vão acontecer através dos estados de hiperventilação e também através do aumento da recuperação renal de bicarbonato como uma tentativa de na alcalose metabólica é o contrário, né? A patogênese gira em torno do aumento da retenção de bicarbonato e perda de hidrogênio, e sempre que houver uma alteração de pH frente a um distúrbio ventilatório, o que se espera é que haja uma compensação renal no sentido de alcalose, e o contrário também é verdadeiro, alcalose metabólica. Porém, estamos avaliando, né? Esse processo se trata de processos biológicos, são processos dinâmicos e nem sempre 2 mais 2 é 4. Por causa disso, né, eu falo isso porque existem as condições mistas, ou seja, pergunto para vocês, toda acidose metabólica é acompanhada por uma alcalose respiratória? Não. Existem as condições mistas, onde eu posso ter acidose respiratória e acidose metabólica, onde podemos ter alcalose metabólica e alcalose PaO2 80 a 100, saturação periférica de oxigênio 95 a 100, bicarbonato 22 a 26 e bases em excesso, que geralmente acompanham, ou seja, tem suas variações conforme as alterações de bicarbonato de menos 2 a mais 2. Pergunto para vocês, né? Temos aí no slide 4 condições clínicas, 4 pacientes. Temos no canto superior direito o valor de normalidade dos parâmetros avaliados na gasometria arterial e pergunto qual o distúrbio básico primário de cada condição. Existe uma regrinha que pode se aplicar que fala que, ao avaliarmos o pH e a PaCO2, nós precisamos ver, por exemplo, vamos pegar o caso número 1, pH 7,2, de acordo com os valores de referência, está diminuído. PaCO2, de acordo com os valores de referência, também está diminuído. Quando as setas estão para o mesmo lado, que é o que nós encontramos na condição 1 e na condição 3, não importa se estão direcionadas para cima ou para baixo, desde que estejam direcionadas para o mesmo lado, isso direciona, orienta para um distúrbio básico primário condicionado a uma alteração metabólica. Se setas para lados contrários, essa evidência se direciona para um comprometimento primário respiratório, mas devemos nos atentar que estamos nos tratando, estamos observando um sistema biológico vivo, dinâmico. Diurese,
Polidipsia, aumento da sensação de sede, sonolência, está com a glicemia extremamente alta, está com uma condição de hiperglicemia. Qual o distúrbio ácido-base primário? É importante, queridos alunos, que nós sabemos, né, que nós tenhamos em mente que tudo nenhuma informação isolada deve preponderar. Todas as informações dentro de um processo de avaliação, elas fazem parte, elas são peças de um quebra-cabeça. Então vamos observar qual seria o distúrbio básico primário. pH seta para baixo, PaCO2 seta para baixo, ou seja, setas para o mesmo lado. Isso nos orienta a pensar que é uma condição metabólica e faz todo sentido, porque o paciente está com a glicemia de 600, ou seja, muito provavelmente esse paciente está com aumento de retenção de ácido endógeno, esse paciente está fazendo um quadro de cetoacidose diabética. Essa célula passa de um metabolismo oxidativo para um metabolismo não oxidativo, um metabolismo anaeróbio, que traz como desfecho final o aumento do ácido lático. Ou seja, a causa principal para estabelecimento desse quadro foi uma cetoacidose diabética. E para a reversão desse quadro está tomando um diurético, Lasix. Qual o distúrbio ácido primário? pH alto, setinha para cima, PaCO2, vamos jogar aqui uma condição de PaCO2 um pouco maior, de 48. Duas setas para cima, ou seja, tudo me leva a crer que é um problema metabólico. O que aconteceu? Esse paciente, ele perdeu ácido, ou seja, ele tem um pH alto, ou seja, ele está com uma alcalose. É uma alcalose respiratória, é uma alcalose metabólica, mas bem, veja que ele tem um quadro clínico com insuficiência cardíaca congestiva, ele fez uso de Lasix, ou seja, ele usou um diurético. Através do uso desse diurético, esse paciente perdeu ácido e perda de ácido me remete a uma condição de alcalose, no caso. Opa, quadro clínico de febre, sensação de dispneia e a ausculta pulmonar eu pude observar, evidenciar que esse paciente está apresentando estertor crepitante à direita. Será que esse paciente está fazendo um quadro de infecção respiratória baixa? Será que esse paciente está evoluindo com uma pneumonia? Vamos lá. pH alto, alcalose. PaO2 baixa, o paciente já está fazendo um quadro também de hipoxemia. PaCO2 baixa, ou seja, pH seta para cima, PaCO2 seta para baixo, setas em direções diferentes. Não é problema metabólico, é problema respiratório e está fazendo muito sentido quando eu caso essas informações com as evidências da minha avaliação. Bicarbonato normal, bases em excesso, normal, saturação baixa. Realmente, o paciente está fazendo um quadro de alcalose respiratória, tá? Ou seja, por conta desse quadro de desconforto respiratório, houve um aumento da frequência respiratória, esse paciente evoluiu tanto com hiperpneia como taquipneia, e isso levou a uma redução das concentrações de CO2, uma hipocapnia que levou a uma alcalose respiratória. Houve sistema de compensação metabólico? Ainda não. Se esse quadro persistir, muito provavelmente esse tampão renal, esse sistema compensatório renal, 5 anos,
Passou por um traumatismo crânioencefálico. pH está baixíssimo, seta para baixo. PaO2, por enquanto, normal. PaCO2 alta, está retendo CO2, seta para cima. Bom, pH seta para baixo, PaCO2 seta para cima, setas em direções diferentes, alteração respiratória, ou seja, foco primário do problema é respiratório. Se o paciente tem um pH baixo, ele está fazendo uma acidose. Se o paciente está com a PaCO2 alta, ele está fazendo uma acidose respiratória, ou seja, PaCO2 alta é muito CO2 é muito ácido carbônico, muito ácido carbônico é muito H+. Muito H+, puxa pH para baixo, uma condição de acidose. Por enquanto que eu tenho uma acidose respiratória, mas quando eu avalio o bicarbonato e bases em excesso, eu vejo também que a parte metabólica está alterada. Então, esse paciente, ele está evoluindo com acidose respiratória, já com uma compensação do sistema metabólico, que se traduz através de uma alcalose metabólica. E a causa toda desse problema foi inibição dos centros respiratórios, que ocorreu após o traumatismo crânioencefálico. Alguns estudos de caso para que esse tempo em que estamos afastados apenas presencialmente, não de coração. Então, ficamos hoje por aqui. Estou completamente à disposição para que vocês possam tirar suas dúvidas. Gasometria arterial, ou seja, interpretação de gasometria arterial é treino, minha gente. Precisa treinar. E, por favor, entrem em contato para a resolução desses problemas, ok? Tenham um bom dia e um bom final de semana. Obrigada.